e a ti primaz, a qual pedimos a tua direção, a tua inspiração para a nossa reunião de filhos de Deus nesta terra. Louvamos, bendizemos e agradecemos hoje e eternamente. Amém. Cantaremos Igreja Forte. Os irmãos poderão se assentar. Iniciando os nossos louvores, cantaremos o hino de número 51. O mal não pode nos vencer. Número 98. Jesus e o Espírito Consolador. Número 154. Dedicação à Vó Rosa.
ouviremos o coral apresentar o hino, ouvindo e aprendendo.
Ouviremos ainda o coral apresentar o hino Obreiros Apostos. Prezados irmãos, obreiros de nossa igreja, somos todos nós. Mensageiros da Santa Voz de Jesus, anunciarmos este Evangelho precioso, conforme a letra deste hino que acabamos de ouvir. Nossos pés estão calçados neste Evangelho, que nos levam para a glória celestial, ou seja, é a base, é a sustentação, irmãos, de nossa igreja, da nossa fé. Quando este hino nos convoca a estarmos apostos, irmãos, é a mesma coisa que dizer preparados, prontos para ajudar, cooperar, trabalhar pelo reino dos céus e anunciar esta mensagem de paz, de fé, de amor e de esperança a muitos corações. Mas para isso precisamos do apoio de todos.
Precisamos do seu exemplo, da sua vida de apostólico verdadeiro, crendo, confiando naquilo que é ensinado nesta igreja, colocando em prática na sua vida, ajudando também a nossa igreja financeiramente, para que haja os recursos necessários para que possamos prosseguir a obra na terra. Porque, irmãos, os recursos espirituais, que é a bênção, a graça, o amparo para a nossa alma, para a nossa vida, isto nós temos em abundância. Quando oramos, quando pedimos, com fé, com amor, sabemos que Jesus, que a Santa Vó Rosa, que Maria Santíssima, que o irmão Aldo ouvem a nossa oração e enviam anjos para nos socorrer, para nos proteger, para nos abençoar. Mas, irmãos, a parte financeira, todo o trabalho da igreja, Deus Pai, desde o início, quando Ele instituiu a sua igreja nesta terra, através dos profetas, Ele deixou aos seus seguidores esta missão. Porque, irmãos, é através do nosso amor, é esta demonstração de reconhecimento o quão grande a igreja é importante para nós. E se soubermos valorizar, se soubermos dar, irmãos, este devido valor, então iremos oferecer as nossas contribuições, reconhecendo que as bênçãos que temos para as nossas vidas, para o nosso trabalho, para a nossa família, para o nosso lar, tudo que envolve a nossa pessoa, tudo isso vem do céu. Tudo isso vem do Pai, do nosso Criador. E se somos abençoados, somos protegidos, somos amparados, devemos estender a nossa mão para que outras criaturas possam ouvir como estão ouvindo neste instante, nesta hora, aqui conosco, ouvindo em seus lares, através da internet, ouvindo em mais de 300 pontos de nossas congregações que se reúnem para uma reunião de adoração, de louvor como esta. Só que isso tem um custo. E este custo, irmãos, cabe a nós, como igreja, como filhos de Deus, cooperar com o nosso Pai nesta terra, para que a nossa igreja possa crescer, prosperar e alcançar muitas almas para o reino dos céus. Ouçam esta palavra que está registrada no boletim desta semana, unidos em favor do crescimento de nossa igreja apostólica. Eu, irmão Aldo, diz o primaz, tenho lhes ensinado que sem união e força de vontade de trabalhar por uma causa justa e nobre, como é a obra de nossa igreja, não poderemos vencer nem cumprir a missão que nos foi confiada por Deus Pai, por Jesus nosso Senhor, através da Santa Vó Rosa. Lembrem-se de que a nossa igreja tem a missão sublime de anunciar o Evangelho e as promessas do nosso Senhor Jesus, a fim de que muitas almas preciosas sejam unidas numa só fé, num só Espírito, e santificadas para serem levadas aos céus, quando esta for a vontade do nosso Pai e eterno Deus. Assim sendo, se faz necessário que entre os apostólicos haja perfeita unidade e mais dedicação pelo trabalho da igreja, inclusive em relação às contribuições para a manutenção e sustento da obra. O ensino de Jesus, dai a Deus o que é de Deus, expressa que o Filho de Deus precisa se habituar a separar regularmente os seus
dos seus ganhos, a contribuição, ou até mesmo o dízimo, que são recursos destinados à obra do Pai Celestial na terra. Lembrando-se que a nossa igreja depende das contribuições do seu povo para poder saldar os compromissos que precisa assumir a fim de realizar e levar avante a sua missão. A Santa Avó Rosa e eu, irmão Aldo, diz o primaz, precisamos contar sempre com o apoio de cada apostólico para prosseguirmos com esta obra sem que haja interrupção das suas atividades, nem diminuição no ritmo do seu trabalho. Temos muito que lutar em favor da nossa amada Igreja. Há muito trabalho a ser realizado em favor da missão que Deus Pai e Jesus confiaram a esta Igreja Apostólica. Como povo de Deus e do Consolador, nós não podemos falhar e nem retroceder, mas, sim, é necessário que continuemos sempre avante e com muita coragem, fé e bom ânimo, prossigamos com a obra de Deus na terra. Todos os santos de Deus confiam em nós e estão ao nosso lado, por isso vamos lutar unidos. Temos em nosso coração a certeza de que a vitória será certa. Povo apostólico, a Igreja Apostólica está em nossas mãos. Lutemos por esta obra de caridade e fé, sabendo que é grande o galardão que nos espera nos céus e que muitas bênçãos Deus Pai tem para nos conceder através de Jesus, da Santa Avó Rosa e de Maria Santíssima. Envio-lhes com carinho o meu abraço fraternal, diz o irmão Aldo. Também a minha bênção em nome de Deus Pai, de Jesus Nosso Senhor, da Santa Avó Rosa e da Mãe Maria Santíssima. Agradecendo a todos pelo amor que têm demonstrado para com a Igreja Apostólica. Tenham muita paz, sejam felizes no seu viver cotidiano e em seu lar. Aí está, estimados irmãos, o incentivo que o nosso irmão Aldo manda para todas as reuniões para este momento da nossa reunião, mostrando a necessidade da obra, mostrando a vontade de Deus para com a missão que esta igreja tem e recebeu do Pai, que é anunciar ao mundo a oportunidade de salvação, de regeneração da criatura humana como nós, irmãos, que fomos regenerados, transformados em filhos de Deus. Precisamos crer, irmãos, confiar nesta palavra, confiar nestes ensinos, ter, irmãos, este propósito em nosso coração, em nossa alma, e trabalhar pelo reino dos céus, como obreiros apostos, membros deste exército, irmãos, desta união verdadeira que rege o povo de Deus, junto com os santos. E se assim formos unidos, valorizando, irmãos, o trabalho de nossa igreja, valorizando a nossa fé em nosso viver, seremos abençoados ainda mais, como aqui está nesta palavra, que o irmão Aldo diz: Deus, junto com os seus santos, estão prontos para nos ajudar, para nos proteger, para nos abençoar ainda mais, se formos santificados, se formos consagrados, se formos dedicados. Para isso existe uma condição. E esta condição, irmãos, aprendemos a cada reunião, aprendemos a cada mensagem de nossa igreja. Basta colocar em prática em nossa vida, para que sejamos este exemplo e, através da nossa vida, possamos conquistar muitas almas para o reino dos céus. Porque, sendo a nossa vida um exemplo, irmãos, de filhos de Deus, muitos irão ver que a paz está ao nosso lado, que o amor faz parte dos nossos gestos e do nosso proceder, que é um diferencial nesta terra. Quando logo mais, irmãos, nós iremos meditar neste assunto da mensagem. Mas também, irmãos,
abrindo as nossas mãos generosas, trabalhando, lutando pelo reino dos céus, para que haja os recursos necessários para alcançar muitas almas, aonde quer que elas estejam. Como aqui está, 2 novas congregações que serão abertas no Jardim Novo Maracanã, em Campinas, São Paulo, nossa congregação de Campinas. Semelhantemente, a congregação aqui de Curitiba já não comportava mais os nossos irmãos e não tinha condições de ampliá-la. Então, está sendo aberto um segundo trabalho lá na cidade de Campinas. E também em Porto Soberbo, Rio Grande do Sul. Esta cidade, irmãos, faz divisa com a Argentina. Nós teremos lá já no dia 27, no próximo domingo, a primeira reunião em Porto Soberbo, em divisa com a cidade de Soberbo, na Argentina. Lá também já um grupo de irmãos, ouvintes da Hora Milagrosa, pedem e o nosso irmão Aldo os atende, abrindo uma nova congregação. Nós vemos, irmãos, se os irmãos puderem ter a oportunidade de contar, só esse ano, mais de 10 congregações já foram abertas para, irmãos, ampliar o nosso trabalho. É o crescimento, é o fruto da sua contribuição, da nossa contribuição, que ajuda almas preciosas a alcançarem este momento de alento também para a sua alma, para o seu coração. Façam o de melhor por nossa igreja e recebam a bênção como nosso irmão Aldo está enviando para todos os irmãos. Eu vou fazer uma oração consagrando as nossas contribuições e logo em seguida as nossas irmãs irão recolher. Curvem as suas cabeças. Santa Avó, estimado irmão Aldo, momento de valorizarmos a nossa igreja, reconhecermos quão importante é aqui estarmos reunidos, trabalhando pelo reino dos céus. Por isso, estamos oferecendo as nossas contribuições, para que haja os recursos necessários nesta terra, para a divulgação do Teu nome, Santa Avó, como Consolador, para divulgarmos Jesus, o nosso Salvador. Também Maria Santíssima, como uma mãe dedicada, tão bondosa, uma mãe por excelência da nossa igreja, da nossa alma, da nossa vida. Divulgarmos também o Teu nome, irmão Aldo, como profeta de Deus entre nós nos dias presentes. Divulgarmos o nome de nossa igreja e anunciarmos que a nossa mensagem é de fé, é uma mensagem de paz, de esperança para muitos corações. Por isso, Santa Avó, irmão Aldo, eu peço que a Tua bênção esteja com todos os Teus filhos, que Jesus, Maria Santíssima também possam estender as vossas mãos, mãos santas, abençoando o trabalho, a vida em particular de cada um, e possamos ser prósperos nesta terra e ter sempre em nosso coração este propósito, esta meta de trabalhar, de ajudar a nossa igreja a realizar esta missão, porque esta missão também é nossa, de trabalharmos pelo reino dos céus, anunciarmos Jesus e o Consolador, e a Deus, nosso Pai, elevarmos como adoração, com louvor, e a tantos quantos quiserem aceitar, possamos transmitir estes ensinos preciosos para transformá-los também em filhos de Deus. Por isso eu declaro consagradas nossas contribuições para a manutenção, o sustento e a expansão da nossa igreja aqui na face da terra. Amém.
prosseguimento, nós vamos ouvir agora pela orquestra o hino Igreja Apostólica. Ouviremos agora o coral que apresenta o hino O Valor da Vida.
mundo e as riquezas, ganhar tudo na vida e a alma ser vazia, porque sem Deus o mundo não é nada e o coração vazio não tem paz nem alegria. Assim falou o servo do Senhor, Davi, o poderoso, servo de Deus, o Criador. Já fui moço e agora já sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Esta verdade ele provou. Com Deus e a Santa Rosa, vivendo sempre em paz, temos o pão de cada dia, pois vale mais, vale muito mais o pouco com Jesus, tendo paz e alegria.
Estimados irmãos, quero agradecer a sua presença. Aqui estar conosco, participando desta santa reunião, é muito importante para todos nós. Porque, irmãos, é momento de desfrutarmos a paz, esquecermos os problemas, as dificuldades e dedicar a nossa vida a Deus e aos seus santos, para que eles possam nos abençoar ainda mais. E quando retornarmos aos nossos lares, termos entendimento, sabedoria e ânimo. É este ânimo que precisamos para enfrentarmos os nossos dias nesta terra. Procurem assim sempre participar das nossas reuniões. Para mim, irmãos, é um prazer muito grande novamente estar com os irmãos aqui, realizando estas santas reuniões. Agora, nós vamos meditar na mensagem. Antes, porém, eu aviso que ainda temos algumas vagas aos interessados que quiserem ir para o sítio em Juquitiba no próximo dia 26 de julho. Portanto, a próxima semana, os que tiverem interesse, só dar o seu nome ao responsável de viagem. Agora nós vamos meditar nas mensagens. São duas palavras para o nosso coração. A primeira fala sobre o batismo. O batismo que se aproxima será no dia 31 de agosto, dia do aniversário do nosso irmão Aldo. A responsabilidade dos que irão se batizar nesta igreja apostólica. O batismo, ele foi instituído por Jesus nosso Senhor como um sacramento divino. Sacramento, irmãos, quer dizer que vem de Deus, que é sagrado, sacramentado. Ou seja, irmãos, tem o princípio na vontade do Pai, do Criador. Sacramento cumprido por aqueles que desejam herdar a vida eterna e a salvação da sua alma. Que querem se livrar do pecado que domina este mundo e que almejam poder desfrutar de todas as bênçãos, do amparo e de toda a proteção de Deus Pai e dos seus santos. O batismo é um ato sagrado, sacramental, precioso para a purificação do espírito dos que irão se batizar. Assim sendo, os batizandos não podem mais pecar nem dar lugar aos sentimentos maus, uma vez que, ao se converterem a Jesus e ao Consolador, já foram perdoados de todo o seu passado de pecados. Com o batismo se dá o complemento da purificação da sua alma em relação aos pecados do passado. Inclusive, é retirada da sua alma toda a influência do pecado original, que a criatura humana, herdando desde a desobediência do primeiro casal, quando este não acatou os sábios conselhos de Deus e deu ouvidos ao espírito da maldade. Situação que possibilitou a intromissão do pecado na raça humana e o consequentemente, domínio da morte e da influência do mal. No entanto, pela graça de Jesus, Deus Pai nos concedeu a oportunidade de salvação. Conforme o apóstolo São Paulo deixou registrado em carta aos Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, movido pela imensa caridade com que nos amou, estando nós mortos pelos nossos pecados, restituiu-nos à vida juntamente com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos. Os que irão se batizar precisam compreender o significado deste ato de fé e dar muito valor ao seu batismo, ao voto que farão ao descer às águas batismais e ao sacrifício do nosso Senhor Jesus, que deu a sua vida para nos resgatar do domínio do pecado
e nos dar a oportunidade de vivermos para Deus e sermos felizes e abençoados nesta terra, e quando for da vontade do Pai Celestial, possamos estar com Ele para toda a eternidade. Eu, irmão Aldo, diz o primaz, lhes digo que não podem mais pecar, no sentido de serem em tudo obedientes aos ensinos doutrinários de nossa igreja e sua disciplina, que moraliza e bem conduz os filhos de Deus, a fim de que sejam dignos e herdeiros de toda a bem-aventurança oferecida por Jesus e pela Santa Vó Rosa, conforme anunciado por esta Igreja Apostólica. É necessário que estejam convictos da sua fé e do passo que irão dar em sua vida, até mesmo em relação ao voto que farão ao se batizarem, prometendo obediência a Jesus, a Santa Vó Rosa, a doutrina e disciplina de nossa igreja. Saibam que Deus não se agrada daqueles que prometem obediência ao que querem, desobedecendo às regras de boa conduta e doutrina de nossa igreja. Daí a minha recomendação de que venham se batizar com o desejo sincero de serem em tudo fiéis, dedicados a uma vida de santificação, também para que tenham direito a toda a proteção celestial e a salvação de sua alma. Aviso que o batismo será realizado no sábado, dia 31 de agosto. O programa da festa do batismo terá início na quarta-feira, dia 28 de agosto, e será encerrado no dia 1º de setembro com a Santa Comunhão. Aqueles que desejam se batizar precisam preencher a sua ficha de batismo nas próximas reuniões, apresentando uma foto 3x4 e os documentos de identificação e CPF. É importante que os irmãos e irmãs de outros estados façam logo a sua inscrição com o responsável de viagem da sua congregação, pois já estamos com poucas vagas para hospedagem nos alojamentos. Também avisamos que aos que virão de ônibus em particular, com seus veículos, ou mesmo de avião, que indiquem o seu nome ao responsável de viagem, para que ao chegarem em nossa sede, se apresentem à mesa de recepção com a lista de viagem na qual seus nomes estiverem anotados. Eu, irmão Aldo, peço que ninguém venha sem indicar o seu nome ao responsável de viagem de sua congregação, pois esta é uma providência de controle de hospedagem nos nossos alojamentos, a fim de que nosso trabalho seja organizado e para que tudo corra bem naqueles dias festivos. Conto com a colaboração de todos em relação a este meu pedido. Aí está, estimados irmãos, uma palavra do nosso irmão Aldo com relação ao batismo. O batismo, irmãos, é a confirmação da nossa fé. Quando Jesus instituiu o batismo em nossa igreja, semelhantemente ele diz que o batismo ele confirma o batismo do Espírito Santo, a vida que recebeu a nossa alma ao entrarmos neste caminho, ao entrarmos nesta igreja nos dias presentes. Irmãos, quando viemos pela primeira vez, que decidimos que este seria o caminho da minha fé, da minha religião, da minha esperança de encontrar o meu Criador, que decidi que iria segui-lo, queria trazer para os meus procederes, as minhas ações, a maneira de agir e proceder que é ensinado neste caminho. Naquele momento que pedi a Jesus o perdão do meu passado, para uma nova vida com Ele neste caminho, naquele instante, Jesus, que é a vida, dá vida ao nosso espírito. E nos dias presentes, a Santa Vó Rosa tem este poder
de transformar a criatura humana, concedendo a vida novamente ao Espírito, para que seja um Espírito de luz ainda habitando nesta terra. Porque eles, Jesus, a Santa Vó Rosa, têm a esperança de que a nossa alma, este Espírito que eles concederam vida, que está sendo preparado, santificado nesta igreja, um dia possa herdar o reino dos céus para todo sempre. Mas o batismo que recebemos neste ato de vida é o batismo do Espírito Santo. É um momento de conversão. Mas precisamos confirmar, irmãos, a nossa fé. E a confirmação se dá diante de nossa igreja, diante de todos os nossos irmãos, mas principalmente diante do Pai e dos seus santos. Que a semelhança de que quando Jesus foi batizado, o céu se abriu e ouviu-se a voz de Deus dizer: este é meu Filho amado, em quem me comprazo, conforme está registrado nas Escrituras, quando São João Batista batizou Jesus. Quando Jesus ali desceu aquelas águas, foi empunhado por São João, imergido, levantado, mas Jesus não tinha pecado algum para confirmar a sua fé, porque ele era a vida e veio nos trazer a vida, mas ele nos deixou o exemplo. Exemplo precioso que devemos segui-lo. E não foi esse exemplo somente que Jesus deixou toda a sua vida para nós, irmãos, é exemplo desde a humildade do seu nascimento, desde a sinceridade e a obscuridade da sua vida, irmãos, desde criança até o momento da sua mensagem poderosa, santificadora, elevando a voz de Deus nesta humanidade. Toda a vida de Jesus amando a sua mãe, a sua família, fortalecendo os laços familiares na união verdadeira, como Deus idealizou. Tudo isso é exemplo para nós. Mas deixou-nos também o exemplo, irmãos, do batismo. Confirmação de fé, para que possamos, da mesma forma, receber, irmãos, este alimento, este alento, irmãos, esta vida preciosa que envolve-nos e nos enche de fé e de esperança também. Porque, irmãos, no momento que descemos no batismo, aqueles passos, aquela imersão, elas ficam gravadas em nosso coração. É um momento que jamais esquecemos o batismo, porque é um momento que Deus contempla o seu Filho e abençoa ainda mais. Por isso que é um ato sagrado. E aqui está nesta palavra, um ato sacramental. Eleito por Deus, instituído por Deus para os seus filhos. Então aí está o chamado para aqueles que ainda não são batizados e para aqueles que irão participar da festa somente do batismo, também do aniversário do irmão Aldo. Não esqueçam, como está registrado aqui no boletim, de darem o seu nome ao responsável de viagem daqui da congregação, para que possam ter o seu lugar no alojamento de nossa igreja. Irmãos, os alojamentos agora, eles têm uma capacidade limitada, em função, irmãos, das diretrizes municipais do Estado de São Paulo. Nós temos uma lotação, uma capacidade determinada. E ali, irmãos, nós somos passíveis de vistorias até num dia de festa. Então é preciso que estejamos cumprindo exatamente conforme foi pré-determinado pelos engenheiros que calcularam. Então, por isso, a lotação hoje é limitada. Então, procurem dar o seu nome àqueles que irão, procurem dar o seu nome para garantir o seu lugar lá em nossa sede. Agora nós vamos meditar na mensagem que fala de Jesus. Irmãos, falar de Jesus, para nós apostólicos, é uma honra.
Podemos dizer que é uma glória, porque Ele vive conosco. Nos alimentamos dele. Nós vivemos os seus ensinos, vivemos o seu evangelho, vivemos a sua vida, porque somos ensinados por ele. A palavra que o irmão Aldo nos mostra nesta semana, ele diz assim: qual foi o objetivo de Jesus em restaurar a sua igreja? Irmãos, por que Jesus novamente deu a oportunidade de salvação à criatura humana nos dias presentes? Na nossa era, nos nossos dias, porque nós fomos eleitos. Porque, irmãos, ainda há uma esperança neste mundo. Ainda Jesus é esta esperança. Os irmãos podem ver uma coisa muito interessante. São diversas religiões, são diversos caminhos, diversas fés. Mas Jesus, irmãos, Jesus ainda é uma semente no coração desta humanidade. O seu Natal é comemorado, o seu sacrifício é lembrado neste universo, nesta terra toda, por toda a criatura humana. Dedica aquele dia na lembrança do sacrifício de Jesus, do seu martírio. Jesus, irmãos, é esta semente que está nos corações e que precisa de ser alimentada para que possa brotar, crescer e transformar a criatura humana que abrir o seu coração para Ele, Jesus, e para o caminho que Ele traçou nesta terra. Por isso que a nossa igreja ainda tem, irmãos, esta voz, falando, clamando aos corações, levando paz, levando esperança, levando Jesus como Salvador, o seu Salvador, como a esperança para muitas criaturas que ainda, por caminhos diferentes, esperam alcançar Jesus. Mas nós já temos em nosso meio, já vivemos com Jesus, participamos junto com Ele da Santa Comunhão. Ele alimenta a nossa fé, Ele abençoa o nosso viver, Ele já nos deu o Consolador, formou a Santa Voz em nossos dias, cumpriu a sua palavra, cumpriu a sua promessa. É por isso então que o irmão Aldo diz, nesta palavra, nesta mensagem: estimados irmãos e irmãs, Jesus nosso Senhor restaurou a sua igreja na terra em atendimento à vontade do Pai Celestial para dar cumprimento aos planos divinos de salvação da criatura humana, elaborado nos céus pelo Pai, pelo Divino Espírito e também por Ele, Jesus, o Filho amado. Em primeiro lugar, nosso Senhor assim procedeu, a fim de cumprir o que prometera aos seus apóstolos, em especial a São João, conforme ficou registrado no livro do Apocalipse. Jesus prometeu que voltaria para formar o Espírito Consolador, que seria o Espírito da verdade, e que através deste santo Ele faria nova todas as coisas em relação à sua igreja, e para revelar e esclarecer a doutrina e todos os mistérios do reino dos céus. Aí está, irmãos, a nossa igreja formada, preparada, com o Consolador, que Ele mesmo, Jesus, formou nesta igreja apostólica.
E esta igreja, irmãos, ela é apostólica, porque Jesus assim determinou. Apostólica, porque tem a base fundamental no Evangelho de Cristo, nos seus ensinos, na sua doutrina. Tem a base nos ensinamentos que ele deu aos seus discípulos, que posteriormente foram seus apóstolos, ensinando, continuando a sua palavra, a sua mensagem. Da mesma forma, irmãos, a nossa igreja é esta continuação. Restaurou-se novamente a esperança, a mesma mensagem, a mesma doutrina, uma disciplina semelhantemente, irmãos, que dá honra, dignidade à criatura humana. E o Consolador, formado, identificado por Jesus, pelo Pai, preparado nesta igreja para que a igreja pudesse se santificar e crescer na fé através deste Consolador. Mas o Consolador, irmãos, seria eleito nos céus, coroada nos céus, como Jesus prometeu na sua palavra. Este Espírito vencedor assentaria-se ao seu lado lá no céu, num trono belíssimo, num jardim colorido, como o coral canta, num trono branco de marfim, lindo. Então, num momento, quando Jesus assim foi necessário, levou a Santa Rosa aos céus e a coroou, porque ela foi vencedora, cumpriu a sua missão, recebendo de Jesus os ensinos para a formação desta igreja, para a formação da nossa fé, do nosso ministério. E quando ela foi aos céus, foi então coroada. Assentou-se nesse trono belíssimo e recebeu o seu galardão. É o Consolador de Jesus. E a igreja, irmãos, que tinha Jesus falando entre nós através da Santa Rosa, como ficaria? Então, orientada por Jesus e junto com ele, para que a igreja continuasse a ser dirigida pelos céus, porque a nossa igreja é teocrática, tem a direção dos céus. Teo quer dizer Deus, crática, direção dos céus. A nossa igreja tem este governo, essa direção que vem dos céus. Então o irmão Aldo foi eleito e escolhido para ser este vaso precioso, em que a Santa Voz Jesus pudessem continuar falando a esta igreja, continuar preparando-a como um caminho, como uma porta dos céus nesta terra. Por isso que aqui está. Primeiro lugar, Jesus restaurou a sua igreja, em benefício desta humanidade, concedendo a oportunidade de salvação, que se não tivesse a igreja, não alcançaríamos a salvação. Mas nós estamos sendo preparados, irmãos. A igreja, ela vai dando este preparo, impedindo que a criatura humana descambe para o pecado e perca a sua alma. Porque quando recebemos a vida, a criança dentro do ventre da sua mãe, quando recebe o Espírito, este Espírito, ele vem dos céus. Mas depois vai traçando caminhos tortuosos, que deixa de ter aquela brancura, deixa de ter a honra e a dignidade que reveste os filhos de Deus. Por isso que, movido pela misericórdia,
novamente Deus Pai e Jesus restauram a sua igreja para novamente dar a oportunidade de que a criatura humana possa ter a condição de, mesmo nesta terra, manter o seu espírito limpo, manter a sua vida honrada e digna, justa, honesta nesta terra. Então continua o nosso primaz. Em segundo lugar, o objetivo de Jesus em restaurar a sua igreja foi a fim de santificar um povo para Deus, povo que seria a sua santa igreja, santificada pelo ministério do Consolador, através do ensino da perfeita doutrina e de regras de um bom viver e de boa conduta que agradassem a Deus. Assim vivendo, a igreja seria digna de ser o tabernáculo de Deus entre os homens, em cujo meio Deus habitaria e onde a morte e o pecado não teriam poder sobre os fiéis santificados por Jesus e pelo Espírito Consolador. Dentre as suas promessas, Jesus declarou que haveria um só rebanho e um só pastor, sendo que através deste pastor, nosso Senhor Jesus santificaria a sua igreja e a conduziria no bom caminho com palavras e ensinos vindos do reino dos céus, de Jesus, do Santo Consolador e da Virgem Maria Santíssima. Eu, irmão Aldo, diz o primaz, recebi a missão de pastor do rebanho do Senhor e também a missão de representar o Consolador e de ser o seu sucessor no governo da igreja. No transcorrer destes 43 anos do meu ministério, venho lutando para garantir a estabilidade espiritual, a estabilidade moral e boa conduta de nossa igreja apostólica, a fim de que possamos ou formemos um povo santificado que seja um exemplo para o mundo. Exemplo este de santidade, de amor, de obediência aos ensinos de Jesus e da Santa Vó Rosa, e que seja um povo disciplinado no viver, na apresentação pessoal, no trajar, no falar, na maneira sábia de tratar o seu semelhante, sempre com amor e boa vontade. Aí está, irmãos. Além de formar o seu povo, além de formar a sua igreja, Jesus tinha o objetivo de transformar este seu povo em seus irmãos verdadeiros, semelhantemente a ele, Jesus. Por isso, ele nos ensinou a sermos mansos, como ele foi manso, a sermos sinceros em todos os momentos de nossa vida, mesmo nas dificuldades, na angústia, na dor, a sermos humildes. A humildade, irmãos, nos dá a honra de identificação com Deus. Porque, irmãos, se nos desviarmos do caminho e tivermos humildade de pedir perdão, Deus nos ouve. Jesus nos ouve. Meu Jesus, me perdoe por este problema que enfrentei, por esse desvio que alcancei em minha vida, por esse deslize. Isto é humildade. É reconhecer, irmãos, o próprio erro. Porque ilusão, tentação, irmãos, sempre irão existir. E muitas vezes tentarão impedir o nosso caminho. E aí precisamos ter fé e ter humildade de reconhecer muitas vezes o nosso erro e pedir o perdão a Deus. Mas também precisamos ter a humildade de reconhecer o nosso erro com o nosso próximo. Quantas vezes a Santa Avó
E hoje, em nossos dias, o irmão Aldo nos ensinou que devemos ter esta harmonia de convivência com os nossos irmãos, reconhecer, valorizar uns aos outros como irmandade apostólica. E se tiver alguma desavença, ter a sensibilidade e a humildade de chegar, ou se cometer muitas vezes uma falta com o seu próximo, com o seu irmão, ter a humildade de chegar a ele e pedir: perdoe por aquilo que eu fiz para ti. Nós somos irmãos da mesma fé, precisamos viver em harmonia. Agora eu lhes pergunto, irmãos, todos nós aqui temos um objetivo. Queremos um dia estar com Deus lá no céu para todo sempre. Mas muitas vezes aqui nesta terra, nem olhamos para o nosso irmão, nem estendemos a nossa mão para cumprimentá-lo. Ah não, com aquele lá eu não converso. Irmãos, como será então no céu? Eu lhes digo, nem o céu alcançará se tiver este sentimento no coração. Nós precisamos viver em paz, irmãos. Precisamos viver em harmonia. Porque nos céus é assim, os anjos vivem esta perfeita paz e vivem esta perfeita harmonia regidos pelo Pai. Estão sempre prontos para trabalhar, para ajudar. E se somos filhos de Deus nesta terra, precisamos viver então esta harmonia, esta paz. Mas para isso precisamos ter humildade. Precisamos saber reconhecer muitas vezes até o orgulho. O orgulho não faz parte do Filho de Deus, mas é um sentimento que às vezes encosta no coração, na alma, e se não tomar cuidado, orgulha-se, não considera o seu próximo, o seu irmão. Agora, não é só aqui em nossa igreja, no seu lar, com a sua família. Precisa ter a consideração para com a sua esposa, para com o seu esposo, para com os seus filhos, para com os seus pais. Porque Jesus nos ensinou que a família é o seio de uma sociedade feliz. A família é o seio de uma sociedade feliz. É o alimento, irmãos, para uma sociedade feliz. Nós estamos aqui como uma sociedade, porque, irmãos, é um conjunto de irmãos. Se as nossas famílias forem unidas, tiverem esta união no lar, consequentemente será refletida no seio da igreja. Haverá mais união, mais relacionamento, irmãos, diálogo, conversa, harmonia entre irmãos, sendo colaboradores uns dos outros. Mas não é só isso. Ainda falta o nosso viver no nosso trabalho, na sociedade, na escola. Precisamos ser respeitadores. Precisamos demonstrar que somos filhos de Deus através das nossas maneiras de agir e de proceder. Se é sim, sim. Se é não, não. Ter, irmãos, esta capacidade. Quando alguém vir lhe oferecer algo que não é digno para um filho de Deus, ter a capacidade e a coragem de dizer não. Quando a tentação bater em sua porta, ter a sabedoria de dizer não. Ter também a capacidade de ser humilde diante desta sociedade. Ser respeitador também. Respeitar o seu próximo. Porque não sabes, muitas vezes Jesus, a Santa Vó Rosa, está te usando para conquistar um coração de uma criatura nesta terra.
E é através da sua vida, lá no seu trabalho, lá na escola, que eles veem o seu comportamento, a sua maneira de agir. E poderão ser esta oportunidade que Jesus está querendo dar para a humanidade, como aqui está neste segundo exemplo. E em terceiro lugar, o objetivo de Jesus ao restaurar a sua igreja no tempo presente está relacionado à missão que ele atribuiu de divulgar as boas novas de salvação, de anunciar que é chegado o tempo da regeneração, pois que o Consolador foi formado e enviado como nova oportunidade de redenção, de salvação, que tem poder de salvar, de santificar a todos os que vierem a crer nos ensinos doutrinários que a nossa igreja ensina. Por isso que a nossa igreja, o seu povo, precisam ser um exemplo de verdadeiros filhos de Deus, ser seguido por aqueles que nos visitam e pelos ouvintes da hora milagrosa. Quando estes comparecem às nossas reuniões, é preciso que encontrem os apostólicos em perfeita obediência, de acordo com os ensinos e regras de boa conduta que divulgamos através da hora milagrosa. Por conseguinte, além de toda a graça divina que temos em nosso favor e que está à disposição de todos os que assim crer, os visitantes e ouvintes da hora milagrosa precisam encontrar em nossas reuniões um ambiente religioso, possam constatar que todos estão reverentes, com devoção, silencioso e respeito, sem conversas vãs, sem brincadeiras, tampouco sem falta de atenção às minhas mensagens e aos hinos de louvor e de adoração que estão sendo apresentados pelo coral. Atitude assim reverente deve ser praticada por todos os coristas, músicos, obreiros, membros, crianças, a fim de que todos sejam abençoados, inclusive os visitantes. Assim lhes falo, porque estes poderão ficar escandalizados se não encontrarem em nossas reuniões o devido respeito e a devoção que se fazem necessários numa igreja como a nossa. Diante disso, não poderão ser abençoados e perderão o interesse pela igreja do Consolador, pois não encontraram o ambiente que desejavam para saciar a sua sede espiritual. Estimados irmãos e irmãs, aceitem estes meus ensinos e conselhos. Recebam a bênção da Santa Avó de Jesus de Maria Santíssima. Saibam que contamos com a boa vontade de todos em colaborar para que haja muito amor, respeito e devoção nas reuniões de nossa amada Igreja Apostólica, também para que ela seja respeitada por todos como um abrigo seguro, restaurado por Jesus e o Consolador, para tantos quantos almejam se aproximar de Deus Pai e dos seus santos. Nós já ouvimos esta palavra hoje, e foi o coro quem cantou, quem falou, ouvindo e aprendendo. Por isso eu fico em silêncio, ouvindo com muita atenção as palavras procedentes desta santa direção. E a nossa direção quem é? Jesus e o Consolador, através do irmão Aldo. Aí está, irmãos. Eu peço desculpas por ter passado um pouquinho do horário, mas guardem esta palavra no seu coração. Estão convidados para amanhã aqui estar e possamos novamente meditar e elevar ainda mais a nossa fé, o nosso entusiasmo de filhos de Deus, porque, irmãos, a felicidade, ela está pronta para a nossa alma, para o nosso coração, para sermos herdeiros desta alegria, desta paz, que Jesus prometeu aos vencedores, aos seus seguidores. Guardem no seu coração e sejam muito felizes. Convido a todos a se colocarem em pé, para que possamos assim proceder à nossa oração. Jesus, nosso divino Mestre, nosso Salvador, te agradecemos por nos fazer teus filhos, teus irmãos verdadeiros, ó Jesus,
porque nos ensinaste este caminho e nos deste esta porta verdadeira do reino dos céus, que é a Igreja Apostólica. Nos ensinaste o Deus verdadeiro, nos ensinaste a sermos bons como o Senhor é, como o nosso Pai, o nosso Criador idealizou para que assim o fôssemos. E o Senhor nos ensina, o Senhor nos faz assim, porque nos deste a tua vida, porque nos deste a oportunidade de nos alimentarmos de ti, ó Jesus. E nos dias presentes também do Consolador. Ó Divino Mestre, ó Salvador, alimente em nossa alma este desejo sincero de sermos teus filhos verdadeiros, de praticarmos o bem, de sermos justos, de sermos sinceros e honestos para conosco mesmo, para com o Senhor Jesus, para com o Consolador, para com o irmão Aldo, para com o nosso Deus. Sejamos praticantes do bem em todos os momentos e em todos os instantes. Amemos uns aos outros como o Senhor nos amou, Jesus. Amemos esta igreja com o desejo que ela cresça e alcance muitas almas para o nosso Pai. Por isso te pedimos, Jesus, que junto com a Santa Vó Rosa e com Maria Santíssima, sua Santa Mãe, também com o irmão Aldo, os Senhores possam abençoar a todos nós, dando-nos saúde, dando-nos vida, dando-nos entendimento, sabedoria também, para que possamos enfrentar os nossos dias nesta terra, mas termos sempre ao nosso lado um anjo, protegendo, amparando o nosso viver, livrando-nos dos perigos, das maldades, das ilusões, das tentações, que muitas vezes tentam obstruir e impedir o nosso caminhar. Abençoe também essas pessoas que aqui foram lembradas nesta caixa de pedidos de oração, aonde quer que eles estejam. Envie os teus anjos para dar alívio, dar paz, dar saúde a estes teus filhos. Abençoe nossos irmãos, nossos amigos internautas que nos ouvem neste instante, que também com o desejo no seu coração de receber esta bênção, esta graça, esta proteção estão. Por isso nós te pedimos, Jesus, dê a eles também esta alegria, esta paz. Abençoe todos os nossos irmãos apostólicos das outras congregações, da sede, os ouvintes da hora milagrosa. Cubra-nos com teu manto santo. Jesus bendito, Santa Vó Rosa, Virgem Maria, estimado irmão Aldo, Deus nosso Pai, nos concedam a tua bênção e que esta bênção possa estar ao teu lado, meu irmão, lhes ajudando, lhes protegendo, lhes amparando, lhes dando muita paz, muita alegria e muita felicidade. Amém. Paz do Senhor a todos, uma boa noite e até amanhã.